eu sou o professor Ricardo Moura e esse é o podcast da disciplina de Problemáticas da Educação Física do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Atualmente eu sou professor de Ensino Fundamental dos anos iniciais, né? Trabalho com turmas de 1º a 5º ano em uma escola e no outro cargo estou atuando como vice-diretor de Ensino Fundamental de anos finais. Tá joia? Quem está comigo nessa disciplina, fazendo esse trabalho, é o professor Everton. Olá, professor. Boa tarde, professor Ricardo, tudo bem? Tudo jóia. Então, como o professor Ricardo já se apresentou, eu sou o Everton, sou da cidade de Inconfidentes, trabalho com ensino médio e uma turma de anos finais, né, do ensino fundamental, 7º ano. Então, a gente vai estar junto aqui nessa tarde para a gente falar um pouquinho, né, sobre as nossas impressões, fazer um bate-papo aqui e retirando o que a gente conseguiu pegar da nossa prática, né, o que a gente tem no dia a dia, falando sobre os 2 textos, né, que estão colocados para a gente nessa disciplina. Um deles é O Jogo nas Aulas de Educação Física e suas implicações no desenvolvimento moral, da autora da professora Alessandra, e o outro texto da semana mesmo da disciplina, que é O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar. Esse texto é das professoras Darido, do professor Gonzales e do professor Ginciene. Podemos começar, Ricardo, nosso bate-papo sobre? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, bora lá. Começando com uma pergunta aqui, trazer aqui para o professor Ricardo. Professor, a partir desses 2 textos aí, dessas propostas, né, que foram levantadas nele, questões de disciplina e do afastamento, né, que os alunos têm, eles trouxeram para a gente algumas questões, né, não sei se alguns modelos, não, algumas propostas, né, para os professores de educação física estarem utilizando nas suas aulas. Uma delas é o Sport Education, a outra aprendizagem cooperativa e o modelo de responsabilidade pessoal e social. Então, assim, esses 3 modelos, você já conhecia algum? Você já, a partir da leitura, você conseguiu identificar na sua prática algum deles? Poderia comentar para a gente, fazendo um favor? Não, então, eu passei a conhecer a partir do texto que a gente estudou, né? Aí, porque, na verdade, por trabalhar basicamente com os anos iniciais, acaba que eu não tenho tido muito problema, assim, de indisciplina, problema de afastamento das aulas. Então, as aulas acontecem bem tranquilamente, assim, comigo, sabe? Sim. Não tenho essa resistência. Até os alunos, a resistência é quando não vai ter a aula, né? Aí eles ficam bem resistentes. Com o senhor acontece alguma coisa, professor, nesse sentido? Sim. Eu, como estou no ensino médio, eu evidencio, assim, consigo ver um pouquinho mais essas questões, e eu já conhecia mais o Sport Education, né? Durante a Certo. faculdade, a gente foi apresentado, os professores, principalmente da disciplina de Pedagogia do Esporte, ele apresentou para a gente esse modelo. Então, essa questão de criar junto com os alunos, trazer as regras, colocar eles nas questões de arbitragem, de elaborar a regra, né, de fazer o jogo em todas as suas formas, seja participando, anotando pontuação, né, verificando a questão da arbitragem. Então, eu tive acesso a isso. Já agora no meu trabalho, eu tenho mais questões relacionadas ao afastamento do que à indisciplina. Por estar trabalhando com o ensino médio, vejo e passo por esses problemas, principalmente com a relação voltada para a parte estética dos alunos, para a estética mesmo, aquela parte física, né? Não a estética do jogo em si. Né? Principalmente as alunas, elas tendem a se afastar um pouquinho por conta de suar, a questão da transpiração, a questão de estar borrando a sua maquiagem, o fato de voltar para a sala depois suada e ter que assistir mais 2 ou 3 aulas. Então, isso tem afastado muito elas. A questão dos alunos, dos meninos, por na adolescência ser, né, fisicamente mais forte que elas, eles acabam dentro do jogo, mesmo com as regras. Aí vem a questão também deles, né, de estarem na parte da indisciplina, burlando um pouco as regras. Eles não respeitam as meninas como participantes numa igualdade ali dentro do jogo. Então, acaba que essas são as partes que eu vejo bastante, professor Ricardo, dentro das minhas aulas, que são um dos grandes desafios que eu vou enfrentando aí, onde a gente tem que ficar ponderando, parando, tentando adequar, né? Às vezes com sucesso e às vezes não, né? Entendi. Essa até ia ser uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, baseado no nosso texto dos jogos na educação física, né?
Sim. se acontece bastante esse descumprimento aí de regras por parte dos alunos. O descumprimento de regras, eles vêm muito mais pelos alunos que têm aquela vontade, aquela gana de vencer e parece que para eles tem que ser a vitória, né, a qualquer custo. A qualquer Não custo. importa, né, até tá no nosso texto lá, né, em algumas partes que mesmo o texto sendo para alunos de quinto ano, eles conseguiram verificar, né, situações. Então aí os alunos, você tem aqueles alunos que são mais habilidosos, eles tendem a querer ser mais individualistas, né? Eles tendem a querer burlar alguma regra ou outra, para não deixar que a outra equipe pontue, para que ele faça o ponto, né? Então essa daí é é uma das maiores dificuldades, né? A hora que a gente tem essa questão de deles burlarem as regras, tem sim, mas aí é a hora que vem a nossa questão prática, é usar o do apito, né, parar o jogo, né, ponderar, entrar junto lá com eles na quadra, explicar, né, estabelecer, né, porque a gente tenta conversar sempre, a regra é essa, se a gente vai estabelecer punições, né, se vamos ter cartões, de que forma que vai ser, se o aluno vai ficar algum tempinho ou outro, se caso insistir, né, em descumprir as regras, depois da primeira vez que a gente para, eu tento sempre ponderar um pouquinho isso. Mas tem vezes e com alunos ele funciona e tem com alunos que não funciona, né? O texto até tem uma pergunta bem legal que é basicamente isso, né? Será que a busca da vitória deve superar o interesse pela Sim. participação do colega, né? Então, É bem essa questão. e eles E vão. eu também atuo dessa forma que o senhor falou. Se eu vejo, eu paro a atividade, coloco os alunos para pensar, será que está sendo legal essa atitude? O que a gente pode fazer diferente? Sim. Como que a gente vai fazer para incluir basicamente a menina no jogo, né? Que ela está Isso. Tem mais afastada. essas questões de gênero também, elas começam a ser marcantes, né? Você começa a perceber alguns, como você falou que você dá aula lá para o pessoal do ensino fundamental, né? Dos anos iniciais, Isso. ainda tem uma paridade, né? Entre É, eles. Mas a partir do quinto, pro final do quarto para o quinto ano, você já vai começando a ver que vai despontando, né? Alguns meninos, eles vão ficando mais habilidosos, eles vão deixando as meninas um pouco de lado, né? Trabalhei com essa faixa etária. Então, é uma faixa etária que dá saudade, pelo que você falou na primeira resposta, é a questão da participação. Você não tem muito do afastamento, porque eles não vê a hora de chegar à aula de educação física para eles poderem ir para a quadra, para qualquer espaço que a gente vai utilizar e fazer as aulas, né? Não, eles gostam bastante. E aí o senhor costuma participar, então, junto com os alunos, participar com os alunos, não, deixar eles participando nessa reconstrução da regra do jogo? Eu gosto muito disso. Até na questão eu não lembro se é um dos princípios do Sport Education, né? Mas ou se é no final do texto da professora Darido, do professor Gonçalves, do Ginciene, eles falam sobre a questão da gente poder mesclar, né, uma abordagem com outra e trabalhá-las juntos. Também na faculdade a gente teve acho que o nome correto às vezes até foge a pronúncia, que é o Teach Games for Understanding, né? O português aqui é meio Joel Santana, o inglês é meio Joel Santana, né? Então não vai saindo muito não. Mas enfim, era trabalhar essa questão, às vezes eu trago o jogo bem sem regras, sabe, professor? Principalmente no ensino médio. E aí eu passo algumas regrinhas básicas, regras nem muito regra, mas o funcionamento de como vai ser o jogo. Se o jogo ele vai ter que ser um jogo de rebatida, se ele vai ter que ter uma meta, se ele vai ser de evasão, né, dos princípios da evasão, enfim, a gente traga o jogo para eles mais cru, sem muita regra, e eles começam a jogar. E aí é a hora que começa a surgir os problemas, né? Aí eu vou deixando até uns 4, 5 minutos, e aí é aluno que vai parando, não vou continuar desse jeito porque não tem punição, não existe regra para isso. E aí a partir disso a gente vai extraindo, né? Aí o caderninho já está lá, sempre eu levo uma pranchetinha quando eu vou dar uma aula desse tipo, e aí a gente vai construindo, deixa uns 5 minutos para eles jogarem meio soltos, e aí a gente vai verificando os pontos. Aí as meninas sempre falam, olha, eu não consegui participar, não recebi a bola, olha, não tocou para mim, eu não participei, eu não consegui atacar, eu não consegui defender, eu estou sendo meio que inutilizada aqui. E a gente vai pegando essas vivências, né? Trazendo da quadra para o dia a dia ali, né? Você costuma fazer alguma coisa desse tipo em suas aulas? Como que você trabalha essa questão desse planejamento aí na participação dos alunos seus para construir as regras, né? Então, Como que você eu trabalha gosto. com eles nos anos iniciais? Então, sempre eu venho com uma proposta pronta para eles. E aí, a partir do momento que a gente
vê que só um time está ganhando, vê que só uma equipe está levando vantagem, e a gente senta e fala, e aí, o que a gente pode fazer para equilibrar isso? Por que essa equipe está se sobressaindo perante a outra? O que a gente está fazendo de errado? Como que a gente pode... E sempre vem alguma coisinha legal dele, sabe? Que aí a gente Sim. até coloca no planejamento para a próxima aula, né? Eu gosto bastante de participar isso junto com ele. Trazer para eles, né? É, Não, é é, bacana. E é é, legal, e eles gostam de falar, né? Eles gostam de participar. O que falta, parece, às sim, vezes, pra gente é dar um pouco essa voz, né, para eles. sim, sim. É bem É, legal isso. o texto lembra a gente que fica difícil a gente exigir alguma coisa do aluno se ele não estiver sabendo direito o que ele está fazendo, né? Sim. Então, se a gente conseguir colocar ele como um autor aí da regra, com certeza ele vai sentir mais interesse em participar, mais vontade, né? Sim, ajuda, né? Eu vejo que É, às vezes falta e as aulas de educação física a gente consegue, se a gente conseguir essa parte aí de deixar ela bem aberta para que todos possam opinar, né? Para que todo mundo possa tentar contribuir, porque querendo ou não, é um momento muito ímpar para eles, né? Deles estar ali com seus corpos ali na aula. Ali às vezes reflete questões deles de serem tímidos e tudo mais. Tem algum aluno que às vezes é tímido, mas tem um potencial falando da cultura corporal, né? Ele tem um potencial tão grande, só que a gente sempre tem às vezes os mesmos protagonistas dentro da sala, né? Só aqueles que falam, aqueles que agem, aqueles que tomam ali frente, aqueles que escolhem. E aí sim, alguns vão ficando pelo caminho, né? Deixando de se sim, desenvolver. O fato da gente estar conseguir buscar e fazer essa alternância, né? Ah, vocês já conseguiram construir essas regras. Então vamos ali pegar aquele outro grupinho ali de pessoas que até ficam mais distantes da gente, né? Quando a gente propõe isso. Não sei se com você certeza. percebe isso às vezes. Eu vejo que quem não quer participar vai ficando, dando os 2 passos para trás. Não, eu não tenho nada para contribuir. A gente está buscando eles de volta aí, né, para estar Hum. ajudando a gente. Uma técnica que eu gosto de usar é variar bastante de uma aula para outra. Numa aula eu vou dar uma atividade que vai exigir mais fisicamente dos alunos. Aí Sim, aquele que tem mais habilidade física, ele vai sobressair. Na próxima aula eu já pego uma habilidade mais de coordenação, então um outro aluno vai sobressair, para a gente ir variando para sempre o aluno se sentir motivado, né? sim, você vai Eu acho, fazendo eu essa acho, alternância, né? eu acho isso legal nas aulas. Ah, é Eu acho muito que bacana. traz o aluno para a gente, né? Sim. Não, são coisas que vão querendo ou não, elas vão contribuindo, né? Então, o fato é como que a gente vai desenvolver essa prática, né? A gente conseguir fazer essas leituras, né, trazer esses textos de apoio que contribuem muito para a gente e a gente conseguir, assim, nas nossas aulas aplicar, né? E a Sim. questão da moral, professor? Como é que o senhor consegue, assim, como é que o senhor trabalha aí para estar fazendo trabalho, construindo com seus alunos essa questão da moralidade, do respeito às regras? Tem alguma coisa específica, além do que você já tenha falado? Ou você acha que já fechou, né, alguma coisa do tipo? Então, eu acho que a parte da moral, eu gosto de trabalhar bem isso com eles. Quando eu vejo alguma coisa que acontece, eu não paro na hora para não, sei lá, para não constranger esse aluno específico que trapaceou, que burlou a regra, sabe? Sim, Mas aí assim que acaba a atividade, eu paro, aí eu explico o que aconteceu, sem citar a pessoa, mas lógico que o aluno sabe que foi ele, né? Mas eu não gosto de citar para não constranger perto do grupo, tal, mas aí citando o que aconteceu, por que não pode, como que a gente deve trabalhar, eu acho que isso cabe a gente, né? sim. Cabe à escola tá trabalhando isso no desenvolvimento moral do aluno, né? Eu acho que é papel da escola, do professor também, né? Na construção de valores, né? Sim, compactuo com você. Acho que nessas horas. Às vezes eu não tenho essa sensibilidade que você acabou de falar. Às vezes eu acho É, que eu peco nessa parte de, de acabar não tendo a paciência de, principalmente no ensino médio, já chama porque atenção na hora, né? eu faço isso com eles, com as crianças, eu acho que conseguiria fazer mais com uma maleabilidade maior. No ensino médio, Entendi. tem horas que, se eu não parar, se eu não interromper, eu já consegui perceber isso, tem muita gente que vai deixando de jogar. Às vezes acaba atrapalhando até na finalização daquele grupo, né, que está participando. Então, às vezes, eu não chego à questão de expor, mas eu falo, trazendo a regra que a gente já está combinado, que já foi estabelecido, então isso não pode. Então, a partir disso, se for questões de jogos onde falta e tudo mais, aí a gente coloca, às vezes, um cartão, alguma coisa,
mas sempre trazendo para fora. Com eles, depois, na roda de conversa, eu vou pontuando novamente. Aí eu trago, às vezes, as coisas, mas é daquela forma, trazendo o que foi e não quem foi, né? Para tentar não acabar não perdendo, porque às vezes o aluno, no ensino médio, eles acabam criando uma antipatia por você. Se você começar a citar o nome dele, nossa, eles ficam muito, muito mexidos com isso. Mas então eu acho que é isso, professor. Sim. Bate-papo muito proveitoso. Não, bacana demais. Legal ver as suas experiências, conseguir colocar junto com as minhas, né? E levar tudo que a gente viu. Acho que foi muito bacana, muito proveitoso. Beleza. Então, esse foi o nosso podcast. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido e acompanhado a gente. Até a próxima. Valeu! É isso, pessoal. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Valeu, professor Ricardo. Até mais. Tchau, tchau.